Organize sua vida. Transforme sua confusão em clareza. Filosofia estoica mergulhando na névoa interna. Há uma angústia silenciosa que se instala quando sua mente se transforma num labirinto de roteiros fragmentados. Cada pensamento, uma folha solta ao vento, cada ideia, um fragmento solitário sem conexão. Você sente o peito apertar ao carregar pilhas invisíveis de tarefas, prazos e lembretes que se sobrepõem como papéis amontoados numa gaveta desalinhada, corroendo a paz que deveria nascer do simples ato de estar presente. Sêneca compararia essa confusão a uma taça que transborda, dizendo que só sobra espaço para o caos, nada para a virtude, pois quando a mente está abarrotada, não encontra lugar para a clareza que sustenta o agir consciente. Epicteto nos recorda que não são as circunstâncias que nos confundem, mas o julgamento que fazemos dela, e é nesse momento de reflexão que você percebe o quanto tem cedido o timão interno às vozes das demandas externas, deixando-se arrastar pela correnteza do inesperado. Até que ponto a desordem que invade sua mesa e seu calendário reflete uma desarmonia mais profunda no território do seu ser. Ao sentir o peso dessa pergunta reverberar no corpo, convida-se a mergulhar na própria névoa interna, buscando a fagulha de clareza capaz de reorganizar o caos em propósito. 1. A ferida do excesso de estímulo. Quando os alertas do celular soam como tambores incessantes e as tarefas piscam na tela do computador com urgência quase elétrica, seu corpo reage como se cada notificação carregasse um pequeno choque. A respiração acelera sem que você perceba e o coração parece pedir trégua enquanto a mente se enche de um zumbido contínuo de demanda. Você sente um peso invisível nos ombros, uma mochila sem alças que vai se tornando mais pesada a cada mensagem não lida, a cada compromisso improvisado, a cada prazo que se aproxima. Essa angústia se traduz em tensão nos músculos do pescoço e dor de cabeça difusa, lembrando que o excesso de estímulos corrói a paz interna como água corrói margens desprotegidas. No meio desse turbilhão, a sensação paradoxal de solidão se instala com força. Cercado por e-mails, reuniões e tarefas que se multiplicam, você se percebe distante de si mesmo, desconectado da própria voz. A falsa promessa de conexão imediata, a ideia de que a produtividade e a informação contínua trazem segurança, acaba criando um deserto emocional, pois, ao passo que o mundo virtual se amplia, o vínculo consigo mesmo esmorece. Você anseia por um silêncio que nunca chega, por um momento de respiro, em que possa reencontrar o próprio ritmo e as prioridades que realmente importam. Por trás dessa sobrecarga, pulsa um desejo profundo de propósito, pequenas vitórias diárias, um projeto que avança, uma conversa significativa, um minuto de presença plena, clamam por reconhecimento, mas muitas vezes passam despercebidas em meio ao barulho. É como ter um dique prestes a romper, onde cada gota de atenção desviada aumenta o risco de colapso, deixando escorrer a sensação de realização antes que ela se transforme em confiança. Reconhecer essa ferida do excesso de estímulos significa dar o primeiro passo para cultivar a clareza, desacelerar o fluxo de notificações, silenciar o turbilhão interno e criar o espaço onde as pequenas vitórias possam, enfim, florescer. 2. O estoico mal entendido. Organização não é rigidez. Existe um equívoco profundo quando confundimos disciplina com controle absoluto, como se organizar significasse construir correntes que nos prendem a um ritmo inflexível. Esse engano se manifesta quando a agenda vira um carrasco silencioso, ditando cada segundo em nome de uma eficiência que nunca chega a satisfazer. O corpo reclama trégua e a mente pede respiro, mas o cronômetro interno segue impassível, lembrando que, sem flexibilidade, até o plano mais bem arquitetado racha sob a primeira pressão. Sêneca nos alertaria que a estrutura sem flexibilidade é como um tronco que não se move, racha ao primeiro vento forte. Ao tentar impor ordem rígida a cada aspecto da vida, você acaba transformando a própria organização em fonte de estresse, pois o inesperado se torna inimigo e a espontaneidade, refém de um roteiro demasiadamente inflexível. A verdadeira disciplina estoica encontra harmonia ao permitir que a estrutura guie sem aprisionar, acolhendo o imprevisto como parte da jornada, e não como ameaça ao controle. Quando a ordem se alia à fluidez, a vida se torna navegável, não engessada. Em vez de temer as curvas do caminho, você aprende a ajustar velas e timão, usando o mapa interno para orientar-se, mas sem ignorar o sopro do vento que muda de direção. Essa disciplina compassiva faz da organização um instrumento de liberdade, criando clareza sem sufocar o movimento natural das suas escolhas. 3. Ruptura interna. O dia em que o caos venceu. Havia uma manhã
em que você despertou cedo, o sol ainda hesitante no horizonte, decidido a conquistar o dia, mas encontrou apenas uma avalanche de e-mails não lidos e planilhas que se multiplicavam como sombras inoportunas. Cada notificação acendia um alerta no corpo, um frio percorria a espinha ao abrir a caixa de entrada e encarar tarefas que se empilhavam sem critério. Você queria agir, mas a urgência de tudo o que era importante se misturava a nenhuma clareza sobre onde começar, e o tempo escorria pelos dedos enquanto a ansiedade se alimentava da indecisão. Em poucos instantes, o dia se esgotou sem que nada fosse concluído de fato. Reuniões corriqueiras consumiram sua atenção, relatórios pendentes corroeram seu foco, e a mente, saturada de estímulos, implorou por silêncio onde só havia mais lista. A exaustão se instalou como uma névoa densa que impede a respiração plena, e você percebeu que, em vez de usar a lista de afazeres como bússola, se tornou prisioneiro dela. Cada item conferido trazia alívio momentâneo, mas era logo substituído por novos sim, reforçando a sensação de que o caos interno se tornara um labirinto interminável. E agora, nesse instante de lucidez cansada, ecoa a provocação. Será que sua lista de afazeres virou cárcere em vez de bússola? Ao sentir o corpo e a mente pedindo trégua, surge a urgência de resgatar a clareza perdida. Reconhecer esse dia em que o caos venceu é aceitar o convite para redefinir seu método, alinhar prioridades ao propósito e retomar o timão de um barco que encontrou, por um instante, águas revoltas demais para navegar sem um leme firme. 4. Prática estoica. O mapeamento das 4 âncoras. Logo ao acordar, pegue uma folha em branco e desenhe 4 círculos, reservando um para pessoa, outro para trabalho, um terceiro para saúde e o último para relações. Dentro de cada círculo, defina uma única prioridade real para o dia. Aquela ação que, se feita, trará o maior impacto para cada área. Ao isolar uma tarefa essencial em cada esfera, sua mente se liberta do turbilhão de opções e ganha clareza imediata sobre onde dedicar sua energia e presença. Ao longo da manhã, mantenha esses círculos à vista, seja no bloco de notas, num post-it, colado no espelho ou na tela do celular. Cada vez que surgir a ansiedade de atender a demandas supérfluas, olhe para seu mapa de âncoras e retome o foco naquilo que você escolheu cultivar. Essa estrutura simples atua como um farol interno, guiando suas decisões sem aprisionar sua liberdade de resposta ao inesperado. Quando a noite cair, revisite seus círculos e avalie o que efetivamente floresceu em cada área. Reconheça as pequenas conquistas, a palavra gentil oferecida a si mesmo no espelho, o avanço num projeto, o momento dedicado ao cuidado do corpo, o gesto de conexão com alguém importante, e anote um ajuste fino para o dia seguinte. Esse ritual noturno sela o compromisso com sua bússola interna e fortalece a prática da disciplina flexível, pois a cada revisão, você calibra o curso de um barco que navega pelo presente com propósito claro. Assim, ao transformar 4 circulares âncoras num mapa vivo, você confere um sentido real à organização, tornando-a ambiente fértil para a virtude estoica florescer em cada aspecto de sua vida. 5. Metáfora reveladora do labirinto ao mapa. Imagine-se perdido num labirinto imenso, cada corredor se assemelhando a uma tarefa esquecida, cada bifurcação refletindo uma escolha adiável. O coração acelera quando você percebe que não há saída à vista, pois as paredes se estendem em direções confusas e o instinto empurra para frente sem direção. Essa sensação interior é a mesma que experimentamos quando deixamos a desordem externa comandar nossos dias. As horas se perdem nos becos de obrigações urgentes e a clareza escapa entre as frestas do caos. Agora, visualize a transformação ao desenhar no papel o mapa desse labirinto. Você marca a entrada, destaca as rotas exploradas e traça com calma o caminho até. Cada decisão de recusar um convite supérfluo, de delegar uma tarefa ou de silenciar notificações equivale a riscar um trecho do desenho, eliminando corredores desnecessários e revelando atalhos que mantêm seu trajeto direto ao propósito. Nesse ato de desenhar o mapa, o labirinto perde seu poder de confundir, pois cada linha traçada representa a escolha consciente de onde pisar. Por fim, pergunte a si mesmo, quando olhar para trás, qual curso deseja ver desenhado no seu próprio mapa? Onde estarão as marcas dos momentos em que priorizou calma em vez de pressa, presença em vez de distração, essência em vez de superficialidade? Esse convite ecoa como um chamado interior para assumir as rédeas do próprio destino, transformando o labirinto da vida
numa rota clara, escrita por suas decisões mais alinhadas ao propósito que pulsa em seu coração. Redescobrindo sua bússola interna, Sêneca nos recorda que não desperdice vida tentando segurar o vento. Ajuste as velas à direção certa, e essa imagem ressoa como um convite a confiar na ordem que você mesmo construiu, ao permitir que suas 4 âncoras direcionem o foco diário, ao traçar linhas no mapa do seu labirinto interno e ao praticar disciplina flexível, você cria um solo firme, onde a virtude estoica pode florescer sem sufocar a espontaneidade da jornada. Marco Aurélio sussurraria que a alma clara não teme o dia seguinte, pois quem navega com um propósito definido transcende as tempestades imprevistas. A clareza não é destino, mas estado de presença, cultivada a cada manhã ao escolher o essencial e a cada noite ao reconhecer as pequenas vitórias do dia. É nessa dinâmica de escolha consciente que sua bússola interna se afirma, guiando seus passos com a leveza de quem sabe aonde vai sem lançar âncoras em tudo que vê. A vitória silenciosa se revela no instante em que você percebe que cada traço de clareza é um passo fora do labirinto. Cada decisão alinhada ao propósito reduz o caos a um coadjuvante e não a protagonista. Quando a mente encontra espaço para a virtude, a vida deixa de ser um emaranhado de papéis soltos e se converte num mapa vivo, escrito pelas suas próprias escolhas compassivas. E agora, diante do mapa que você desenhou com atenção e intenção, surge a pergunta que ecoa como bússola final. Se seu amanhã tivesse que ser desenhado hoje, que marcação você faria no seu mapa?